Fala, galerinha espírita e juventude espírita do nosso Brasil, do mundo aqui do Ceará. Vamos começar agora mais um Liga Jovem Espírita, mais um podcast do Liga Jovem Espírita. Eu sou o Jaandes, estaria aqui hospedando, sendo host aqui desse podcast. E durante essa quarentena eu virei cabeleireiro. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson, como é que vocês estão? Tranquilo? Espero que sim, porque durante essa quarentena a gente passou por alguns momentos de inspiração e tal, e retomada. E eu fiquei me perguntando aqui se o que foi de inusitado que eu fiz, sabe? E eu fiquei me perguntando se eu já fazia coisas inusitadas, porque eu não me lembro agora exatamente uma coisa inusitada que eu fiz durante a quarentena, não, vou mentir. E aí, gente, aqui é a Aline Souza, seja bem-vinda aí a mais um podcast. E estou aqui nessa quarentena, se teve uma coisa que eu fiz foi trabalhar muito no plano espiritual, porque eu dormi muito. Uma coisa boa. Gente, eu sou a Larissa e nessa quarentena eu virei padeira e pintora. E aí, pessoal, aqui é o Lucas e nessa quarentena eu tirei como objetivo tentar entender o Brasil e até hoje estou tentando. Ai, meu Deus. Meu amigo, eu acho que o que todo mundo tentou fazer aqui, a sua atividade foi a mais complicada, viu? Assim, mais complexa. Eu acho que vai precisar de outra quarentena. Que não seja por uma pandemia, novamente. Fazer favor, pão mas é muito mais fácil do que isso. Fazer pão é muito mais fácil do que isso. Dormir, eu prefiro dormir. Eu concordo com o Alisson. A gente pode até chutar quantas quarentenas ele vai precisar. Vai precisar de algumas. Algumas encarnações de algumas quarentenas. Vou botar aí umas 40 quarentenas aí. Deixa eu te dizer, Lucas, um segredo, não vai ser fácil não, viu? Tô sabendo. Então, gente, se você quer saber mais, fique com a gente, que nós vamos agora aprofundar esses assuntos e outros mais no Liga Jovem Espírita, o podcast da galera. Vamos lá, galera! Daremos da verdadeira felicidade. E aí, pessoal? Bem, nós já começamos a falar aqui algumas coisas, Já começamos a entrar um pouco no assunto, a soltar alguns spoilers, E assim, a gente vai falar um pouco assim, de quarentena, O tema da moda, A gente está na moda, então a gente está na quarentena, é o tema da moda. Exatamente. E assim, o seguinte, Nesse período de isolamento social, cada um começou a fazer algumas coisas em casa que antes não faziam, novas habilidades, Começou a colocar coisas em dias, Ficando mais tempo em casa, mais tempo com a esposa, com a namorada, com os pais, enfim, E eu quero perguntar aqui para vocês, Porque, olha, a galera entra na internet, viu, gente, para saber da vida dos outros. Então, é verdade. Eu quero saber aqui de vocês o que foi de mais inusitado que vocês fizeram. Coisas estranhas, coisas interessantes, coisas diferentes. O que foi de mais inusitado que vocês fizeram durante essa quarentena? Bom, eu vou começar aqui falando que é o seguinte, como eu disse, nessa quarentena, se teve uma coisa que eu fiz foi dormir, e isso para mim não é inusitado, É verdade. É algo Sou testemunha. Eu sou defensora que possamos dormir o quanto quisermos, o quanto pudermos. Isso. Eu também me arrisquei com minha mãe, que era Lúcia, tem lá o quarto dela, tá com a mais linda do mundo, bem verdinho, que a gente pintou. Ah, então foi pintora de parede, Pintora de parede. Sabe, você começa a mexer nas cores dentro de casa, arranja os restos de tinta, liga pro depósito que tá fazendo teleentrega, manda deixar uns rolos, uns pincéis, não sei o que, quer saber da cor? Vamos pintar essa parede aqui. E aí eu e minha mãe, a gente inventou essa de pintar a parede, o quarto dela tá a cor mais linda do mundo, bem verdinho. Mas essa pintura acordada, Só para saber se você fazia as coisas ao mesmo tempo. Não, é acordada. É naquele momento assim que você, já dormiu o suficiente, vamos tentar produzir alguma cor da vida, O detalhe é que o quarto lá é pequeno e aí depois que elas pintaram, elas colocaram um guarda-roupa cobrindo. Aí foi... Também que a parede é um guarda-roupa, aí ficou super show. Não, mas deu super certo. Aí a gente se empolgou tanto que a gente encomendou tinta agora para pintar o outro cômodo da casa também. Mas tudo a seu tempo. Vamos primeiro dormir um pouquinho, depois a gente pinta, O meu pintor foi mais coisinha de papel mesmo, porque aqui a gente não pode pintar
É mais complicado, né? Assim, estamos em outra zona, então é mais complicado. Então eu pintei muito papel e eu comprei muito material diferente para experimentar, né? Mas o lance do padeiro foi mais interessante, porque a gente teve uma saga aqui atrás de comprar farinha de trigo. Para quem não sabe aí, tá ouvindo o podcast, a gente está passando um tempo morando aqui no Canadá, né? E aí, na época que explodiu a pandemia, o pessoal correu para o supermercado e algumas coisas ficaram faltando, né? Como papel higiênico e outras coisas de limpeza e tal. Hoje ninguém sabe por quê, né? Mas pois tudo é, bem. exato. E aí, Por isso, vocês têm algum porquê aí? Por que o pessoal compra papel higiênico? É para comer papel? Eu tenho. Não tô entendendo, não. Não, o Lucas tem uma teoria. não, o pessoal falou que foi por conta de uma coisa que aconteceu, e parece que foi na Coreia. Agora vão me corrigir quem estiver ouvindo se estiver errado, mas aí aconteceu uma coisa lá que teve uma falta, e os Estados Unidos acabou achando que essa falta era por pandemia de uma forma geral. E aí nos Estados Unidos eles começaram a estocar. E esse fenômeno, como os Estados Unidos tem muita conexão com vários locais, eles começaram a estocar em todo canto. Se os Estados Unidos estão estocando, eu vou estocar também. E aí foi mais ou menos isso, assim, uma loucura coletiva. A galera pegou corda dos Estados Unidos, né? Aí assim, se eles estão estocando papel higiênico, que eles sabem de alguma coisa que eu não sei, eu vou estocar também. Tipo pegaram o corpo dos americanos. Então aí você foi atrás de papel higiênico e achou farinha, né? Como é que... Não. A gente foi atrás de farinha, né? Eu fiquei pensando assim, cara, que é muito difícil de a gente achar uma padaria aberta e agora na pandemia vai ser mais ainda. Eu vou comprar farinha de trigo pra gente fazer bolo, pão e tal, quando a gente quiser comer. E aí a gente saiu na saga, procurando em todo canto. A gente foi, assim, vários supermercados e não achamos de jeito nenhum. E aí eu comecei a falar com as pessoas que a gente conhece daqui para saber se alguém sabia onde a gente comprava farinha. E aí uma amiga minha disse que encontrou num mercadinho pequenininho, assim, asiático e tal, a farinha. Só que só tinha um saco de 11 quilos. 11 quilos de farinha. Coisa prática, né? É quase farofa, né? Eu comprei 1 quilo de farinha para fazer farofa. Aí você comparou 11 quilos, né? Aí eu falei, challenge Bem fácil accepted. de levar, para levar para casa. 11 quilos. Aceito o desafio, missão dada, missão cumprida. Compramos um saco de farinha, 11 quilos de farinha de trigo, e agora só tem uns 3 quilos, viu? Então, ó, rendeu Quantos meses depois? Muitos Quantos bolos. meses depois isso? 4 meses depois, mais ou menos. Foi em É. abril. Tá se acabando, dá pra nada, né? Só tem 3 quilos. É bem pouquinho rei. Bem pouquinho ré. Tem uma história legal, gente, nisso aí, porque ela até perguntou, para levar para casa, né? A gente foi comprar e o saco era um saco de papel. Sabe aquele... a farinha vinha num saco, e eu fui carregar, né? Segurando assim pelo braço, embaixo do braço, assim, no meio do caminho, o saco se rasgou. Minha nossa. Né? Aí já foi alguns quilos. Começou a derramar farinha. Saiu. 500 gramas assim no chão. Aí quando chegou aqui em casa, a gente... rastro, né? Imagina você carregar de ônibus 11 quilos de farinha. Aí você pegou, e a gente pegou, como tinha rasgado, a gente colocou em vários potes. E disse assim, agora a gente tem que usar, né? A missão da gente é usar essa farinha aqui. Aí a Larissa desenvolveu aí várias habilidades. Padeira. A minha habilidade foi comer o que ela fazia. Então a habilidade inusitada que você desenvolveu foi comer o que a Larissa fazia. Né? Uma das, né? Rapaz, eu fiquei pensando, né, sobre essas habilidades inusitadas aqui, porque eu acabou que eu não, na pandemia, o que eu tenho feito aqui, eu tenho trabalhado toda semana, né? Mas a gente fez muito isso, a Larissa cozinhou muito e eu ajudei, descascando as coisas, fazendo os passos e tudo. E eu inventei de estudar história. Foi a minha loucura. Foi assim, rapaz, eu vou entender de onde é que saiu, de onde é que a gente saiu, onde a gente está hoje. Esse era o meu exercício. Aí eu fui ler história e eu descobri que eu fui ficando cada vez mais... História do Brasil, isso? História do Brasil, E aí eu já li alguns livros e percebi que ainda tem muita coisa para entender, né? Porque o Brasil não é para amadores. Aquela história de que para entender a ilha, você tem que sair da ilha, né? Aí ele precisou ir para o Canadá para entender o Brasil, né? Isso aí foi um fecho dele. Entendi. Certo. Mas, assim, no meu caso, eu fiz muitas coisas inusitadas.
né? Eu fiz muitas coisas inusitadas e, como eu falei no início, uma delas foi cortar cabelo, de cabeleireiro. Massa, cara. Então, a história começou porque minha tia, ela precisou, né, cortar cabelo e ela não podia sair, né, que ela tá no Tu começou logo cortando cabelo de mulher, logo que não, eu já começo logo a nível hard, mão de tesoura. Style. Hairstyle. Hairstyle. Então, ela foi chamar a Luana, porque imaginou assim, não, a Luana é mais jeitosa, né, pra fazer. E aí, depois de um tempo, ela me mandou um vídeo assim, socorro. Certo? Ela mandou um vídeo, a Luana cortando o cabelo dela, dizendo assim, socorro. Aí eu tive que correr, aí eu fui, né, ajeitei o cabelo. Certo. Depois que eu ajeitei, porque a Luana tinha cortado, eu cortei o resto, né? Certo, lógico. Já agora tu fala, eu me lembrei que eu também tive essa experiência com a mamãe também. Minha mãe tem o cabelo bem curtinho, e aí o cabelo dela começou a crescer e ela começou a ficar agoniada na nuca, né? Começou a pegar muito na nuca, o calor e tal. E ela passou um tempão me aperreando pra eu cortar o cabelo dela. Ela corta meu cabelo. Eu disse, mãe, tu não tá entendendo, assim, não, eu não tenho habilidade nem pra cortar EVA, eu sou professora, não me aventuro, né? E aí eu vou cortar cabelo, não dá certo. Aí ela me aperreou tanto. E ela começou a ver, ela via tutoriais na internet para poder me dizer como fazer. Aí no final das contas ela disse, Aline, tu só molha e corta só a nuca. Se ficar feio, não tem problema, é nas costas, ninguém vai me ver mesmo. O que é a necessidade, né? Aí assim eu fiz. Eu cortei, só dei aquela paradinha na nuca, né? Só atrás. Ficou ridículo. Virou o mullet. E eu fiz sucesso em casa, porque eu cortei o cabelo de outras pessoas. Olha só. Eu comecei com a minha tia, depois cortei o cabelo do meu tio, e agora já tô com todo mundo de casa. Eu tô começando a questionar sobre o gosto, assim, né, do pessoal da tua família, né? É um gosto chamado necessidade. É um gosto estético, sabe? É que nem aquela frase, né, que o melhor tempero é a fome. É verdade, eu que o digo. Você com fome, meu amigo, você come qualquer coisa mesmo. É a necessidade. A necessidade fez com que eles aceitassem eu testasse, né, aprendesse a cortar cabelo. Então essa foi uma das coisas que eu fiz de inusitável, né, durante a quarentena. E me tornar youtuber, né? Olha aí. Não tinha nada melhor do que fazer, né? Não tinha nada que fazer, e também pela a obrigação do trabalho, né? A gente, como professor, né? Também. Nós, como professores, nos aventuramos aí a ser youtubers, teve essa... E você, afinal de contas, nada? Rapaz, eu escutando aqui o relato de vocês, eu me sinto um derrotado, porque eu não adquiri habilidade nenhuma. Eu vou mentir. Eu também não adquiri habilidade nenhuma. Você cortou. Não quer dizer cortou que eu tenho adquirido. Eu já tinha habilidade. Mas você começou a dar aula por vídeo. De fazer live. Eu comecei a quarentena e tô saindo do mesmo jeito. Eu não adquiri habilidade nenhuma. Que eu me lembre assim. Mesma coisa, né? Mesma coisa, assim. Talvez você seja um homem completo. Rapaz, muito obrigado já. Você tá querendo se limpar, porque quem não tá ouvindo agora já me deu uma dor assim antes de começar, e agora ele tá querendo se ajeitar aqui comigo. Não, mas eu me lembrei aqui, de uma habilidade, viu? Rapaz, eu pra quem não sabe, eu sou um bandista, né? E aí a habilidade que eu tive que aprender, assim, na marra, né? Eu acho que tem muito a ver com o tema de hoje também, foi a questão de começar a receber os espíritos em casa, né? Isso aí eu tive que começar, porque por motivos óbvios, né? Não podia sair, então a galera disse, rapaz, já que tu não vai para lá, a gente vem para cá. Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. O Alisson trouxe aqui um negócio interessante, porque como Maomé, né, não ia à montanha, a montanha veio até a Maomé, né? Então, assim, o que a gente pode agora pensar e discutir, por exemplo, como espíritas, né, como umbandistas, né? Então, assim, como é que os espíritos, né, trabalham durante essa quarentena, né? Como é que fica os espíritos, né, desse período, né? Será que o centro espírita fica fechado, sem reunião mediúnica, né?
o que é que será que eles estão fazendo, né? Eles estão também fazendo live, né? Os espíritos estão cortando o cabelo, estão sentados na recepção do centro espírita esperando começar, certo? No caso do Alisson aí, foram até você, né, Alisson? Foi. A Larissa queria falar? Não, eu ia dizer, será que alguém ou algum centro espírita se aventurou a fazer uma mesa mediúnica online? Eu não ouvi falar. Aqui em Fortaleza, pelo menos. Não ouvi falar também, não. ouvi, agora, eu acho inusitado as pessoas, pelo menos espíritas, ficarem nessa agonia de reabrir o centro por causa dos espíritos, assim, no sentido de que acho que fica parecendo que o centro espírita, que o plano espiritual é uma linha de produção que está embarreirada, né? E está embarreirando ali as comunicações mediúnicas, porque já faz 4, 5, 6 meses que não tem reunião mediúnica, vixe, a gente tem que abrir logo, como se fosse uma linha de produção, como se, eu fico imaginando assim, os espíritos estão tudo lá na porta, abre, os espíritos lá tudo fazendo lá, maior confusão na porta do centro espírita, aí os presidentes do centro espírita estão tudo desesperados para abrir o centro espírita, porque os espíritos estão tudo fazendo fila lá na porta. Eu ouvi, né, dirigente de centro espírita falando assim, não, a gente tem que começar, que a gente recebeu uma mensagem, eles mandando aí voltar. Eita, que o pai mandou foi na chincha. Diz aí, Lucas. Não, pois é, eu tava pensando aqui sobre isso, né, porque antigamente, na época de jovem, né, eu tive a oportunidade algumas vezes de estar no centro espírita, na época da mocidade, e como adulto também, né, mas na época de mocidade, estar no centro espírita não tem ninguém no centro espírita. Tipo, a gente tinha o Arte em Cena lá na época da MEP, né? E às vezes aconteceu de eu chegar cedo. Teoricamente não tem ninguém. Claro. Não, então, mas é exatamente isso. E eu, tipo assim, eu chegar e ficar, caramba, tá tão vazio, né? E ficar imaginando, assim, essas salas devem estar todas cheias, deve estar entrando e saindo espírito aqui e o trabalho continuando. Eu ficava pensando isso às vezes, quando eu tava sozinho no centro espírita. E aí eu acredito muito que seja isso, assim, né? O trabalho intenso e a gente aqui não tá vendo, né? Achei muito interessante essa relação, porque muita gente usa os centros espíritas, né? Não só encarnados. E eu tava pensando que eu acho que a gente esquece, às vezes, que o centro espírita físico, ele serve pra gente que tá encarnado, muito mais do que pros espíritos, né? Porque os espíritos não precisam de um local físico e material para fazer o seu trabalho, né? Eles não dependem só de um lugar físico, de algo físico. Claro que eles possuem, por exemplo, acho que numa reunião mediúnica, não só a espiritualidade desencarnada precisa daquele momento, mas os encarnados, aqueles médiums ali, eles estão ali porque precisam passar pelaquela experiência, né? Então, assim, talvez se a gente olhasse como a gente precisa muito mais do centro espírita e do trabalho que está sendo realizado lá do que os espíritos, a gente entendesse talvez essa necessidade, né, das pessoas de abrirem o centro espírita, porque eu preciso daquele espaço. Claro, compreendendo o momento e entendendo que é necessário a distância e é necessário ainda permanecermos fechados, né? Isso aí foi muito sério, viu? Que até as portas aqui fecharam aqui. Fecharam. Não dá para vocês verem, obviamente, é o sinal da cruz aqui. Rapaz, esse negócio de espírito. Essa história me faz lembrar uma situação. Tinha uma senhora que frequentava lá o nosso centro e a bichinha, inclusive, ela hoje já é desencarnada, né? Ela, quando estava encarnada, ela tinha alguns problemas psicológicos. E aí, sempre que ela ia no centro espírita, quando ela saía, ela fazia questão de ser a última a sair, sabe? A gente ficava quase que, bora, dona fulana, e ela ficava olhando todas as salas e olhava tudo, e ela só saía de lá quando a gente botava cadeado, ela ainda assim ficava se esticando, olhando lá para dentro, e aí até que, né, ela começou a revelar o motivo, porque ela ficava achando que a gente ficava prendendo os espíritos lá dentro, porque chegava de noite, fechava o centro espírita, né? Aí os espíritos ficavam presos lá dentro. Ela queria ver o que é que a gente fazia, que prendia os espíritos dentro da sala mediúnica, como é que eles não saíam, por que eles não saíam. Aí, claro que ela tinha questões psicológicas ali, a gente tentava levar na brincadeira, no sentido de, óbvio, que a gente não levava a sério aquilo ali,
né? Mas nos espantou quando essa história se espalhou e outras pessoas que não tinham problemas psicológicos começaram a acreditar. Eu tenho ainda, né? Eu não fico para sair por último, né, do centro espírita, mas toda vez que eu chego primeiro no centro espírita, ele está lá com o portão fechado. Lá no centro espírita que eu participo é o seguinte: ele tem um portãozinho, né, de ferro vazado, e tem a porta. E eu sempre abro a porta primeiro e empurro a porta, assim, que é para eles saírem. Para sair lá de dentro. Porque uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho era eu abrir do centro espírita, e na hora que eu abri a porta, aí um espírito saia correndo lá de dentro assim e me abraçava, né? Aí eu, não, abre a porta e sai do meio, né? Abre e sai do meio. Virou mania. Eu só abro a porta assim do centro espírita, virou mania. Aí eu só abro a porta e assim, eles estão fazendo alguma coisa lá dentro, eu vou abrir aqui para não atrapalhar vocês. Chega fazendo zoada. Opa, vou abrir aqui. Tô chegando, se esconde, tô chegando, se esconde. Nessa de mania, eu lembro que às vezes eu tinha mania quando eu chegava no centro espírita, assim, lá no Chico Xavier, ou qualquer centro espírita que eu já frequentei, e eu chegava e tava vazio, assim, eu era o primeiro, eu abria a porta, eu dava boa tarde, bom dia, boa noite. Eu tinha essa mania também, pra caso tivesse algum espírito entrando comigo, eu acabava falando, mesmo que eu não visse, né? A gente escuta cada coisa, né? A gente vivendo e aprendendo. Nunca tinha ouvido falar. Que alguém chegava num canto e dava bom dia, boa tarde, boa noite pros espíritos. Rapaz, olha, é um espírito evoluído. Educado. É porque interessante como é que fica, porque mistura muito do imaginário popular. Porque ninguém respondeu ele ainda. Ninguém respondeu, sai correndo. Ainda bem. Quer dizer assim, que mistura essas práticas da gente, mistura o imaginário popular com também o desconhecimento das pessoas, né? A gente está aqui brincando, mas é verdade, a gente fica refletindo assim, como é que é o trabalho no plano espiritual, o que é que acontece quando o centro espírita está fechado, e nesse período de pandemia que o centro espírita ficou muito tempo fechado, né? As pessoas ficaram nessa inquietude, mas tem que abrir porque os espíritos estão lá sem fazer nada. E eis a pergunta: os espíritos estão, meu povo, sem fazer nada? É sério, produção? Que os espíritos estão lá na filinha, tipo como se estivesse no médico, né, esperando o horário. O médico atrasou aí, que horas que vai me atender e tal, né? Eu sempre gostei muito de pensar, assim, né? De criar um filmezinho na minha cabeça sobre as coisas que eu não sei e tenho pouco conhecimento, né? E aí é coisa da imaginação, né? E aí eu fiquei imaginando mesmo como... Porque, assim, eu acho que a espiritualidade já deveria saber, né? Um pouco mais do que a gente sabia o que iria acontecer, né? Então, eu acho que eles já deveriam ter se preparado, sabe? Para esse momento. Eu acho que eles já deveriam ter feito um planozinho, gente... Os centros espíritas vão estar fechados, a gente vai ter que fazer um planejamento aqui de como fazer os trabalhos, de como é que vai ser, por exemplo, a intuição e influência dentro dessas reuniões que estão sendo online, né? Porque muitos centros espíritas passaram as reuniões, os estudos para o online, e como vai ser essa interação entre o plano espiritual, o plano material através do virtual, né? E assim... A gente está supondo, mas eles têm muito mais conhecimento, muito mais experiência com tecnologias muito mais avançadas, né, no plano espiritual. Então, com certeza, eles estão assim, há anos-luz da gente nessa preparação e nesse adaptar-se a esse novo formato, né, que a gente está vivendo agora. E aí, os que foram lhe buscar em casa? Eu ia perguntar ao Alisson aí, aqueles que foram pegar ele para trabalhar, que foram em casa. Acho que ele viu que você não estava desenvolvendo a habilidade, nem não. Porque assim, eu tinha o hábito, né? Como vocês têm o hábito de ir para o centro espírita, eu tinha o hábito de ir para o meu terreiro, né? E aí, quando começou o isolamento, eu falei com meu pai de santo, né? E disse, e aí, como é que vai ser? Aí ele disse, né? De uma forma muito carinhosa, assim, e aí, você vai trabalhar em casa. aí eu disse, eu vou fazer um anexo de um terreiro, é isso? Aí ele, é mais ou menos isso. E aí a gente ficou, né? Trabalhando assim, toda semana a gente faz a leitura do evangelho e tal, e tal. No começo foi complicado, porque eu, muito juninho, né? Muito, muito verde, assim, tentando organizar como é que eram essas comunicações, então às vezes vinha na hora da janta, né? Depois da janta, eu não, macho, nem agora não, né? Aí vamos organizar aqui, era os horários meio confusos, e aí eu fui tentando me doutrinar, né?
E a tal da educação mediúnica. Exatamente. Aí não, vamos marcar um horário, né? Vamos organizar esse negócio. Dia e hora. Vamos organizar aqui. E aí fui trabalhando. E aí, como as pessoas, né, não podiam ir para o terreiro, foram criando o hábito de me dar o nome, né, delas, o nome delas, ou delas mesmo, ou de alguns conhecidos, familiares e tal. E aí eu ficava anotando, né, no meu caderninho lá, aquele livro de intenções, só que no meu caderno, né? E aí fazia, dependendo da comunicação que tinha, eu transmitia, né? E foi assim que foi rolando. Foi desse jeito. Justamente, isso aí demonstra muito essa expansividade, né, do trabalho espiritual. Exato. Né? E a gente aqui chega na conclusão de que, para a espiritualidade, a fala da Larissa foi bem interessante nesse sentido, né? Ela não tem um dia, um horário, um local fixo para poder trabalhar. Né? O centro espírita ele é um ponto material, né? Porque nós estamos no mundo físico, no mundo material, né? E precisamos de um ponto, né, de encontro, vamos dizer assim, de reunir as nossas ideias, né, trabalhos, enfim. Mas a espiritualidade, o centro espírita dos espíritos é o mundo. O terreiro dos espíritos é o mundo. É verdade. Né? Então, o trabalho não deixa de acontecer, porque o centro espírita não pode abrir, né? De jeito nenhum. Deixa de acontecer. E aí, essa nossa, né, auxílio ainda para essa espiritualidade, né, requer também um preparo, né? Como o Alisson falou agora, bem interessante, né? Peraí, vamos marcar um horário, um dia, não é bem assim, né? Não é só vamos começar a mediúnica em casa, né? Precisa... Né? Vamos fazer pelo menos um trabalho de vibração. Jair, porque eu me lembro, assim, teve que organizar esse negócio, porque acontecia muitas vezes, por exemplo, na hora de dormir, né, escutar alguma coisa, escutar algum barulho ou alguma voz, e aí eu, isso é negado, não é mal não, passei o dia todinho aqui, tranquilo, numa boa. Aí na hora de eu dormir, vocês vamos organizar esse negócio, né? É um papo muito tranquilo que eu tenho. E eles vão entendendo, a gente vai se entendendo, né? Cada um conversa do jeito. O Lucas tá bom dia, boa tarde, boa noite, e o Alisson diz negada, peraí. Né? Vamos organizar. Não, eu tava pensando sobre isso que vocês estavam falando, né? Porque, como a Alissa falou, né? A gente acha que o centro espírita precisa da gente, né? E o Jarrans falou do centro espírita como um ponto físico, onde reúne essas intenções, né? E é aquela coisa, não é que o centro espírita, o local físico precisa existir para que as coisas aconteçam, mas por ele existir, ele gera essa psicosfera do bem, e é por isso que a gente se sente bem indo pensar junto nesse local, né? Mas acaba que a gente também tem muito no imaginário de que, porque a gente precisa dormir, nosso corpo físico precisa dormir, aí a gente tem no imaginário de que de noite os espíritos desligam, né? Ou então que eu acho que vem muito isso, né? A gente tem muito esses imaginários de que as coisas funcionam no mesmo ritmo que a gente funciona. E se você, só para finalizar, se você parar para pensar, eles estão trabalhando em EAD muito tempo antes da gente, né? Imagina assim o tanto de... EAD, gostei aí, EAD. Sistema remoto. Verdade, não, eu ia dizer, eu ia reforçar, assim, só que, né, para juventude que está ouvindo a gente, né, que é necessária essa educação mediúnica, né, que o Alisson estava falando, de que não é legal, que o Jarrans também falou, não é legal ficar recebendo os espíritos dentro de casa sem um preparo, né, ou em qualquer lugar sem um preparo do local, da pessoa, do médium, né, porque realmente pode fugir ao controle e não é brincadeira, né. O trabalho mediúnico, ele não é... A mediunidade em si, ela não é brincadeira, né? A gente não pode tratar com leviandade, a gente tem que tratar com seriedade. E, assim, muito estudo, né? Eu comecei falando assim, que eu não sabia se algum centro espírita tinha proposto uma reunião mediúnica online, porque realmente é um trabalho muito difícil de se fazer de longe, né? É necessário esse contato mais próximo para a doutrinação, para o médium, para o doutrinador, para a vibração, né? Então, realmente, acho que talvez as mediúnicas tenham parado e a espiritualidade já estava preparada para esse tempo de pausa mesmo, né? Agora sim, Larissa, eu acho que também é importante deixar claro que existem também a naturalidade do fenômeno mediúnico, né? Que é importante deixar claro para o jovem, né? A gente está aqui falando sobre essa questão da mediunidade em casa, como a Larissa falou, a gente não está incentivando as reuniões mediúnicas necessariamente acontecerem sempre assim, embora
né, reuniões mediúnicas domiciliares eram práticas naturais de Kardec, né? Na época da codificação, né, 1857 para cá. E Kardec também deixa sempre muito claro essa naturalidade do fenômeno mediúnico, no sentido de que situações como que aconteceram com o Alisson, né, de ouvir, de ver e de... ele recebeu a própria orientação do pai de santo, eu perguntei a ele, né? É. Disse assim, mas pai, eu posso fazer isso, né? Ele disse, meu filho, pode, você está em casa, você está com as pessoas que você ama, você está com os seus, você não pode sair, nós estamos num momento de isolamento, então o momento de você fazer é isso mesmo. Se então, eles estão chegando aí, estão né? chegando, Exatamente. Agora, é porque realmente isso requer na nossa realidade estudo para a gente aprender a discernir, né? Exato. Aprender a discernir, fazer mediúnica por brincadeira, né? Aquelas brincadeiras do copo, da caneta e curiosidade, não sei o quê, né? Ou fazer mediúnica como se fosse por uma obrigação. O centro espírita está fechado, então tem a obrigação da mediúnica acontecer, então vamos se juntar porque a mediúnica não pode deixar de acontecer. Não é necessariamente assim. E tem essa questão da mediunidade natural, que acho que é o fenômeno que a gente está falando aqui do que aconteceu e que pode acontecer com muitas pessoas, nessa mediunidade natural que ela se manifesta e a gente encarar de forma natural essa situação, né? Tem essas três a coisas. ideia é a gente entender, por exemplo, né, pegando um pouco da fala do Lucas, né, o espírito não cansa. E aí eu queria colocar uma pergunta no ar aqui, aproveitando que a Aline é grande especialista, certo, na área de dormir, sobre essa questão da fadiga, né, do cansaço, né? Será que os espíritos eles têm essa necessidade de descansar, do repouso? Se né? o espírito dorme? O espírito dorme, né? Interessante que Kardec já perguntou isso aí, né? Kardec perguntou isso aí lá no Livro dos Espíritos. Ele tem uma perguntinha lá, eu acho que na questão 254, ele vai perguntar se os espíritos ficam cansados, se dormem, se eles, né, têm essa mesma habilidade. Assistir ao Netflix para relaxar. Justamente. Como é que é? Spiritflix. Spiritflix. É tipo isso. É como o Lucas estava falando, né, dessa questão da gente ou falar isso, né, da gente transferir para o plano espiritual a nossa rotina material, né? E a gente acha que enquanto espírito tem as mesmas necessidades, né? De comer, de dormir e tal. E aí, no caso, né, Kardec tirando essa dúvida, né? Quando a gente vai ler Kardec, ele vai ajudando a gente a entender que existem situações e situações, né? O espírito ele não tem a necessidade do descanso do corpo, porque não tem mais aquele corpo, o nosso corpo físico, né? Então o espírito ele não tem a necessidade desse repouso como a gente tem de dormir 8 horas por dia ou mais, dependendo de vocês. Dormir até 8 horas por dia, né? De passar um terço da vida dormindo. Aquele pessoal que faz aquela propaganda de que você passa um terço da vida dormindo é porque eles não pensaram ali. Eles não fizeram as coisas. É um pouco mais de um terço. É um pouco mais de um terço, né? Então, os espíritos eles não têm essa necessidade dentro dessa contagem. Claro que quando a gente fala de repouso no plano espiritual, o repouso é diferente. Quando a gente fala em repousar, pra gente repousar é dormir, né? É tomar um banhozinho, se aquietar, apagar a luz. Né? Nos espíritos, eu acho interessante a resposta que eles dão, que é um repouso, vamos dizer assim, intelectual, né? Moral. É como se fosse assim, a gente tem que fazer um comparativo com o material, né? Que a gente está no plano material. Tipo assim, a gente tem que, às vezes, vou parar aqui para pensar, aqui para melhorar aqui as ideias, para que eu consiga refletir melhor, né? Então seria mais. Não é um repouso físico que os espíritos têm, é um repouso de refletir melhor, né? Não, vou parar aqui que é para poder abrir mais a mente. Né, tal. É outro tipo. Diz lá. Eu penso muito que acho que é como se fosse quando você para meditar, né? A meditação ela é um repouso do pensamento, do espírito, né? Dos sentimentos. É um momento que você para reorganizar os pensamentos e os sentimentos, né? E isso me lembra muito quando eu trabalhava com fotografia, porque trabalhar com fotografia é muito físico, realmente. Você precisa do corpo, você está se movimentando e tudo. Mas é um trabalho mais intelectual do que físico, assim. Porque você está o tempo todo criando, imaginando. É muito cabeça, né? Muito visual e cabeça. E eu me lembro que às vezes eu terminava o trabalho e eu tava assim... O corpo tava de boas, mas a cabeça tava exausta. E eu não conseguia nem dormir. Porque... né? Acho que todo mundo já deve ter assistido isso alguma vez na vida, que você tá tão cansado que você não consegue dormir.
E aí talvez seja isso, né? Um momento de você parar, meditar, respirar, né? Essas coisas ajudam a acalmar e organizar os pensamentos. Se a gente prestar atenção, a gente na nossa rotina, a gente tem muito desses diversos tipos de descanso, né? Que alguns descansam de uma forma e outros de outra, né? Também me fez lembrar, no caso, a gente, né, tem também aqui no nosso grupo muito atividades acadêmicas, de leitura, de escrita, né? Sim. Então, às vezes, a gente está num período que a gente está se dedicando muito a uma escrita, como quem passou pela escrita de dissertação, tese, TCC e tudo mais, isso cansa a mente. Então, você precisa descansar a sua mente, né? E para muitos, esse descansar a mente é assistir um filme, Netflix, para muitos, descansar a mente é você ir para a praia. Aí tem alguém que diz, tu disse que estava cansado e foi para a praia. Não, mas fui para a praia porque, para mim, a praia me relaxa, né? A minha é uma forma de descanso. Total. Ser, né? Tem gente que relaxa trabalhando, né? Que vocês... Ei, gente, então como é que vocês acham que os espíritos descansam? Eu ia só comentar uma coisa, que é porque isso que a Aline falou é tão verdade que tem estudos falando de biologia, né, que fala justamente isso, que o trabalho intelectual, ele cansa tanto quanto um trabalho físico, ou às vezes até mais, dependendo do tipo, porque o nosso cérebro é um órgão que está constantemente ativo, tanto para quando a gente faz atividades físicas mesmo, pegar peso, alguma coisa, quando a gente faz atividades intelectuais, né? Então, pensando nos níveis dos hormônios, da acetilcolina, das coisas que saem e entram dentro das células neuronais, cansa do mesmo jeito. E aí, só que isso a gente está falando do plano físico, né? E na pergunta que o Jarrão estava se referindo, ele fala justamente isso, né? É um descanso intelectual que os espíritos têm, só que diferente do que a gente imagina. Mas acho que dá para pensar um pouco isso, né? Quando a gente está cansado mentalmente, deve ser um pouco isso, né? A gente não se desliga, mas a gente vai fazer uma outra coisa mais leve, né? Talvez, nesse sentido. Rapaz, espírito é bicho pra falar bonito, né? O Lucas falou assim, umas 6 palavras que eu fiquei procurando. Eu tava procurando no Google, ver se me acha menos. Porque eu, como budista, o que é que eu acho? Não vou mentir, não. Eu acho que os espíritos têm um momento ali de recreio, eu acho. Certo. Aí eles chegam assim, eu tenho recreio. Aí dizem assim, pessoal, vamos se aquietar um pouquinho aqui, vamos cruzar os braços aqui, vamos prestar atenção no Alisson aí, ó. Olha aí, ó, nega da arrumação aí, ó. Sem a gente estar agindo, olha aí o que ele vai fazer, ó. Eu acho que eles ficam assim. Ele fica mangando, né? Fica mangando, fica cutucando, fica mexendo assim com o ombro, com o cotovelo. Olha aí, arrumação. Vamos postar. Ei, mano, esse espírito não cearense, Isso é eles, se eles tivessem desencarnado, né? Eles desencarnados, eles ficam olhando o povo, ficam mangando do povo. Eu acho que é isso que eu faço com todo desencarnado. Né? Quando tá desencarnando, desdobramento. É porque dá muito trabalho ficar por aqui, né? Aí quando eu me desencarno, eu disse, rapaz, vou brincar aqui. Ai, mangar dos outros. A diversão, ficar fazendo tudo. A diferença de espíritos evoluídos que vão estudar, né? Eu vou contemplar a paisagem. Vou contemplar, vou estudar. Músicas celestiais. Vamos encontrar no plano espiritual. É por isso que eu tô aqui na Terra ainda. Né? E vou passar um bocado de tempo. E é por isso que meu filho... Gazeou, né? Tu gazeou. E é por isso que meu filho estava recebendo os espíritos em casa para trabalhar, porque a mediúnica, a necessidade dos encarnados, mais do que dos desencarnados. Por isso que ele estava trabalhando Exatamente. Olha aí. Eu acho legal esse conceito de que os espíritas são todos cearenses, porque eles estão tudo assim, bora apostar. Vai. Eles são o quê? Suecos? A sensação que eu estou sentindo aqui, o Lucas falou essas 6 palavras, né? Eu vou procurar depois. Não, vamos anotar. Vou estar na descrição. Você que está ouvindo aí, por favor. Né? Eu vou botar assim, palavra tal, LED. Glossário do Lucas. Glossário do Lucas. Mas também essa dificuldade de cearense. Todo mundo sabe aqui que o canal, né, que o podcast aqui, a galera aqui do Ceará, o nosso cearense, nós estamos falando aqui em 3 línguas, né? Cearense, português e o canadense. Canadense. Inventaram até uma língua aí, né? É um dialeto lá. Os espíritos têm que se fazer entender pra gente, né? Então os espíritos vão se fazer entender pra Exatamente, ó, o espírito, ó, por exemplo, o Lucas, né, e a Larissa tem os guias deles, tá? Eles estavam aqui, estavam de uma boa, tranquilo. Pois é. Aí quando eles foram lá pro Canadá, eles disseram, galera do Canadá, fica com vocês aí agora, que eles estão chegando aí, ou eles foram pra lá também. São poliglotas.
Não, eu ia tu falar acha sobre isso. aí? É outra discussão legal para falar sobre como é que os espíritos se comunicam, né? Qual é a língua que os espíritos usam, né? E Kardec fala também, né? O espiritês. Fala que ele, Não, não, ele justamente. utiliza a língua que a pessoa encarnada possui, né? Assim, por exemplo, se o espírito quer falar em uma língua e o médium ele fala, ele tem influência nessa língua, seja ela a primeira língua dele ou outra, né? O espírito pode se utilizar do conhecimento do corpo do médium para se comunicar nessa outra língua. Então, por exemplo, a gente não é trabalhador da mediúnica daqui do Centro Espírita que a gente faz parte, mas eu tenho certeza, né? Mas eu acredito que se algum espírito viesse comunicar e o médium ele tem a fluência no inglês, eu acredito que ele possa dar sim a comunicação em inglês. Aconteceu isso comigo uma vez lá na mediúnica do nosso espírito aí no Brasil, aí em Fortaleza. Lá no Chico Xavier. Lá no Chico Xavier. Olha aí. Foi assim, o espírito. Eu estava no trabalho, era um trabalho de desobsessão, e o espírito quis se comunicar através de mim em inglês. Só que na hora, aquela coisa do médium vai se travando, né? Não, mas eu não posso porque o pouco que eu sei, as pessoas não vão entender. Quem era o doutrinador sabia que não entendia. Mas aí eu deixei acontecer, e aí o doutrinador, que era nosso amigo Reginaldo, falou assim, amigo, eu vou lhe ajudar, mas eu não vou entender, então. E aí eu fui tentando falar em português, porque ele queria falar inglês. Esse era o mais... O médium recebendo a comunicação em inglês, tentando traduzir para poder falar em português. Olha a loucura. E a gente fazia um supletivo. Tem que ser o Lucas, né, Seu cara? lugar Tem mesmo, que ser ele o Lucas. pega o caminho mais difícil, mano. Só assim, meu amigo, pra aprender inglês, viu? Pra falar inglês. Porque o verbo to be até hoje eu nunca aprendi. Só o espírito fazendo comunicação comigo em inglês pra fazer alguma coisa. Mas foi... Sabe aquela história, Mas não... né? Eu aprendi o verbo to be, aí quando ele passou O to have, eu não, tá muito difícil. mas foi a única vez assim e foi complicado. Mas enfim. Massa. Enfim, então a gente tá vendo aqui que os espíritos não falta o que fazer, né? No plano espiritual, no centro espírita, o trabalho não para, o trabalho, né? A gente em casa, a gente também tem como dar o nosso suporte de forma séria, estudando, né? A partir das nossas orientações religiosas e tudo mais. Não falta trabalho. Se é pro centro espírita ficar fechado, meu povo, vamos deixar fechado, que a espiritualidade dá um jeito. Não se preocupe, tira esse negócio da cabeça que só vai dar certo o trabalho se o centro espírita estiver aberto. O próprio Kardec já disse, né? Para quem não conhece, não vou dizer nem um ano e nem um mês, vamos atrás. Mas é na Revista Espírita, uma mensagem que ele vai falar. Eu não sei, não. Porque eu não sei, não. É porque A gente sabe. incentivar a pesquisa. Certo? Mas eu vou dar só o título, certo? Para facilitar. Mas é um artigo que Kardec escreve sobre a questão da cólera, né? Na época dele, teve uma epidemia de cólera, né? E aí as pessoas tinham a mesma dúvida. E aí, Kardec, como é que a gente faz e tal? A gente vai para a sociedade espírita, como é que fica os trabalhos na mediúnica? E ele sabe o que ele disse? Fique em casa. Olha aí. Fique em Ele casa. ainda Desde botou essa assim, Hashtag fica em casa, né? Porque assim, meu filho, se você desencarnar, é você que vai passar a comunicação, né? Então, Kardec já falava, né? Que você tinha que ter o cuidado, né? A prudência para respeitar nessas questões sanitárias, né? Então, não se preocupe que os espíritos trabalham em qualquer canto, qualquer hora, qualquer dia. Você estando lá ou não. Aqui no Ceará, os espíritos dizem assim, homem, se aquete, não se aveste, não. No Ceará, a gente fala assim, se aveste não, que vai dar certo. Certo? Então, fica aí a dica. VDC. Fica aí a dica, né? Que a gente continue nossos trabalhos de casa, de vibração, de evangelização, o que a gente puder. Vamos utilizar os meios virtuais que a gente está utilizando agora. Isso. Vamos usar também as nossas vibrações, as nossas preces, né? Buscando nossas intuições, né? Nesse momento, né? Eu acho que onde a gente está separado, é importante você ler, estudar e pensar sobre essa questão do poder da prece, porque é justamente algo sem fio que vai sempre ajudar, né? E a gente poder estar fazendo essas preces, essas orações. Beleza. Então, o Espiritismo explica tudo isso, certo? Vamos praticar, vamos entender isso daí. Vamos estudar. Né? Vamos estudar e entender melhor a nossa prática. Independente também, a gente fala que o Espiritismo
explica tudo isso aqui, mas dependendo de religião, credo, no terreiro funciona da mesma forma, na igreja. A igreja ficou fechada, pronto. Aí agora o São Francisco não vai trabalhar, né? Nossa Senhora não vai... Pelo amor de Deus, né? São espíritos que trabalham mais do que a gente, galera, então vamos acreditar nisso daí. Massa. Ok? Liga Cast, o podcast do Liga Jovem Espírita. E é isso aí, galera. Essa discussão hoje foi muito interessante, muito massa. A gente aqui trouxe aqui várias reflexões, né? Várias revelações, né? Do que a gente fez de inusitado na nossa quarentena, como é que a gente pensa do trabalho, né? Como a gente vê os espíritos desse trabalho. A gente não revelou, lógico, tudo, né? Que a gente está guardando, por exemplo, né? Cada um. O Alisson foi muito, né? Guardando o ouro, dizendo que não fazia nada, não aprendeu nada. É um rapaz muito humilde, né? Um rapaz muito humilde. Mas é isso. Vamos botar esse nome aí de humildade. Pronto, humildade. Vamos dizer que é, vamos dizer que é. Vamos dizer que é. Eu só disse que ele era um rapaz completo. Aí ele, não, você tá com um negócio. Ele realmente é um homem muito humilde, tá certo? E outras habilidades, né? Se eu tivesse um defeito, era humildade. Se eu tivesse um defeito, era mentira. Era mentira. Mas, galera, a gente quer agradecer a presença de vocês. Quem ouviu até aqui, certo? Compartilhei pra galera. Vou passar aqui para vocês só para dar, né, as suas considerações finais aqui. Gente, mais uma vez, muito bacana, né, esse momento aqui de conversar com vocês, explorar um pouco de uma forma mais bem-humorada aqui sobre a doutrina espírita, falando um pouco da Umbanda também, como é que são as visões, as semelhanças e as diferenças dessas crenças, né? E a gente se encontra por aí, se Deus quiser. Galera, obrigada por ter acompanhado até aqui. Eu quero só fazer o destaque que a gente, nesse momento, a gente está gravando num período de flexibilização da quarentena, mas a gente está tomando todos os devidos cuidados. E se você vai escutar isso e ainda estiver em período de isolamento social, fique em casa e não se aveste para ir para o centro espírita. Se acalme. E aí, obrigada, gente, pela presença, pela audiência. Compartilha aí com os amigos, com quem mais você conhecer e quer saber um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre as experiências de pessoas que estão dentro desse meio, né, que somos nós. E fica aí o nosso abraço para todo mundo. Abraço à distância virtual, né? Fiquem em casa, fiquem bem e saúde para todo mundo. É isso aí, gente. Muito obrigado. Lembrando também, né, que é a conduta cristã a gente saber cuidar da gente e dos outros. Então, que a gente possa estar sempre refletindo sobre isso, tendo os cuidados devidos nesse momento em que precisamos. E quem sabe a gente se encontra aqui numa próxima para discutir um pouco mais sobre isso e outros assuntos. Valeu, hein? É isso aí, galera. Valeu. Obrigado aí, Alisson, Aline, Lucas, Valeu. Larissa, pela presença de vocês. Né? E mais um podcast do Liga Jovem Espírita. Esperamos todos e todas aqui no nosso próximo episódio. Valeu, galera. Tchau e até mais. Valeu. Tchau, gente. Uhul.